Olá, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração sobre a maravilhosa graça de Deus. O que seria a graça de Deus? Nesses momentos difíceis pelos quais eu tenho passado, o Senhor me levou a algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês. A Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus, ela é inquestionável. Nela nós encontramos diversas referências ao nosso Criador, como Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Pai das misericórdias, como Príncipe da paz. Alguns livros da Bíblia trazem trechos que demonstram essa graça divina, como no livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 3, que diz que o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, como diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 16. Mas dentre as tantas declarações, eu gostaria de destacar uma, que foi a que o Senhor realmente tocou em mim, no meu coração. Está no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 10, e que talvez justifique as demais passagens, a que Ele é o Deus de toda graça, e assim se intitula. Mas o que isso significa? Especificamente que o Criador de todas as coisas, Senhor e Rei, que rege sobre tudo e sobre todos, é a fonte da graça, da vida, do amor, da sabedoria, da verdade, da justiça, da eternidade. A Bíblia diz que nele vivemos e nos movemos e existimos. Parece lógico, então, recorrer a Ele, apelando para a sua misericórdia e graça e pelo seu poder. Provavelmente, era isso que Pedro tinha em mente ao escrever essa primeira carta aos cristãos dispersos pelo Ponto, pela Galácia, pela Capadócia, a Ásia, a Bitínia, como está escrito em 1 Pedro, no capítulo 1 e verso 1. Contextualizando, era um momento de grande tribulação. Após a morte de Tiago, Estevão e outros líderes cristãos, a igreja tinha tido momentos de grande perseguição. A igreja estava sendo perseguida e dispersa de Jerusalém, espalhando-se por todo o mundo antigo, segundo o propósito de Deus. Enfrentava muita oposição e precisava ser instruída e incentivada pelos apóstolos. Então Pedro, após fazer recomendações específicas à liderança e aconselhar os irmãos a suportar a provação, a perseverar na fé e a observar a caridade cristã, crendo sobretudo no sacrifício de Jesus por eles e por toda a humanidade, a humilhar-se diante dele e a confiar em sua bondade. Em 1 Pedro, no capítulo 5, dos versos 6 a 11, tem uma passagem muito forte que eu gostaria de ler com vocês. Diz: humilhai-vos, pois,
humildes debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Poderia soar estranho aqui, para alguns, que o Deus de toda graça, sendo tão amoroso e bondoso, permitisse que seus filhos sofressem com tantas aflições e perseguições. Mas meditando nessa palavra, o Senhor me fez entender algo muito precioso. Que há um tempo para a humilhação e para a exaltação. Que a exaltação vem da parte de Deus para aqueles que se conformam à sua vontade e confiam na ação dele. E que a aflição muitas vezes é usada pelo próprio Deus para nos aperfeiçoar, para confirmar, fortificar e fortalecer o cristão. Em outras palavras, a graça, ela se manifesta por meio de aflições, sofrimentos, para cumprir um propósito específico, estabelecido pelo próprio Senhor, que tem o controle absoluto de nossa vida e de todo o processo que nos leva ao amadurecimento, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varões perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo, como está escrito no livro de Efésios, no capítulo 4, e verso 13. A continuação desse texto, extraído da carta de Paulo aos Efésios, esclarece as finalidades do amadurecimento cristão, porque é necessário que amadureçamos. Não é possível ficarmos anos e anos e anos nos bancos das igrejas, ou exercendo ministérios que nós nem ao menos sabemos os seus fins e os seus propósitos. É necessário o amadurecimento. Eu gostaria de mostrar na Bíblia onde está a passagem que comprova o que eu estou dizendo, para que não fique apenas nas minhas palavras. Leiam agora comigo no livro de Efésios, no capítulo 4, dos versos 14 ao 16, que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Você imagina que seja difícil apenas para você? Olhemos ao redor, atentemos para o que acontece na vida do próximo, na vida de nossos irmãos na fé. E então nós chegaremos à conclusão de que há pessoas
enfrentando adversidades ainda piores que a que nós estamos enfrentando. Percebendo isso, o apóstolo Pedro lembrou que as mesmas aflições que se cumpriam entre os irmãos no mundo, Paulo afirmou que ele, como ministro do Evangelho, cumpria o resto das aflições de Cristo pelo corpo, que é a igreja. O próprio Jesus, o nosso Salvador, nosso modelo de conduta, não foi isento de dores, nem de perseguições, nem de trabalhos. Se observarmos os relatos bíblicos, somos informados de que logo na infância Jesus já sofria ameaça de morte. Basta lermos isso em Mateus, no capítulo 2, dos versos 13 ao 15. E depois, durante o seu ministério, ele foi caluniado, perseguido. As profecias a seu respeito já anunciavam que ele viria ao mundo como alguém desprezado, indigno entre os homens, homem de dores, experimentado em trabalhos. Essa profecia está no livro de Isaías, no capítulo 53, no verso 3. E que na cruz tomaria sobre si nossas enfermidades e dores. Que o castigo que nos traz a paz traria sobre ele, estaria sobre o nosso Cristo, para nos trazer a salvação eterna. Porque, sendo perfeito e irrepreensível, Jesus teve que passar por tudo aquilo que ele passou. O autor da carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, revela que convinha que Cristo em tudo fosse semelhante a todos nós. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar o pecado de todos. Jesus passou por tudo aquilo para expiar o nosso pecado e nos mostrar o caminho da salvação. Ele provou que pela graça